Oi, pessoal, vamos começar então nossa primeira aula para valer, né? As aulas até agora foram só apresentações, agora a gente vai começar a discutir textos mesmo, vai começar, embora eu já tenha, né, na apresentação do programa falado de um monte de questões teóricas, foram tudo muito apressadas, não sei se vocês captaram alguma coisa, mas agora vamos de fato olhar com atenção, né, para algumas desses conceitos, né, desses conceitos tão importantes para a teoria da literatura. E antes de entrar, né, na questão aqui do Fedro e da Mimesis, eu queria fazer alguns comentários práticos. Primeira coisa, não sei se todo mundo viu o novo programa que eu botei lá, não mudou muita coisa, mas eu cancelei uma aula, não cancelei um texto, tá? Só pulei, passei para adiante, porque né, então na aula do dia primeiro não vai, acho que dia primeiro, não vai ter aula. Eu tenho vou fazer uma live de, de lançamento, estou lançando um livro, então vai ser bem no horário da nossa aula, e então eu cancelei a aula do dia primeiro. A outra coisa, e também nesse programa novo eu também coloquei as aulas que vão ser então as discussões ao vivo, naquele esquema que eu já propus, ou seja, a gente faz a reunião pelo Google Meet, ao vivo, quem puder participar, quem tiver qualquer tipo de dificuldade não se preocupa, não vai ter nenhum tipo de contagem de presença nessa reunião ao vivo. Depois a aula vai ser postada nesse mesmo esquema no YouTube, e aí vocês, quem não puder participar ao vivo, pode depois conferir os debates, tá? Então, de forma que ninguém saia prejudicado. Em relação aos comentários, não aos comentários a esse texto, mas aos comentários ao formato e a postagem dos comentários, acho que a maior parte não teve dificuldade. Só para lembrar que tem ali para cada grupo tem um tópico, né? Tem um tópico comentários, grupo 1, um tópico comentários, grupo 2, um tópico comentários, grupo 3. Então, tem esse espaço, né, onde cada tópico, cada grupo tem um tópico, comentários grupo 1, comentários grupo 2, comentários grupo 3, e dentro de cada tópico vai ter um item para cada um dos textos, vocês entram no item, vai ter lá uma caixinha dos seus trabalhos, vocês podem responder ou criando um documento pelos próprios documentos do Google, ou fazendo um comentário particular, e depois vocês marcam ali a atividade como concluída, de modo que eu receba um aviso que vocês fizeram, e eu posso também, e aí depois disso eu posso dar nota. Nesse caso, assim, sempre que no dia, né, da aula, eu vou sempre checar e imediatamente eu vou dar a nota de vocês. Então, se vocês tiverem mandado e até, sei lá, um dia depois da aula não tiverem recebido a nota, vocês me avisem, porque isso significa que eu não recebi, por algum motivo, algum bug, alguma coisa que vocês tenham esquecido de fazer, alguma coisa que eu tenha esquecido de fazer, enfim, tá? Bom, e em relação à coisa da contagem de presença, em outro tópico ainda, então tem os tópicos para cada um dos grupos, né, para os comentários de cada um dos grupos, e depois, né, naquela página ali de atividades, acho que no aplicativo no celular aparece Classwork, e no desktop aparece atividades. Enfim, no final daquela aba tem uma coisa assim, comentários para presença, comentários para checagem de presença, e ali eu vou postar, sempre depois que eu postar o vídeo da aula, eu vou postar uma pergunta ali, uma pergunta super simples, uma pergunta do tipo, o que você achou da passagem tal, sei lá. E qual a sua opinião sobre o ponto X levantado por Platão? E aí vocês vão responder, e essa vai ser minha forma de cobrar a presença. Eu não vai dar nota, quer dizer, não vai valer nota, eu não vou... É só para saber se vocês de fato sabem do que eu estou falando, né? Sabem sobre o que a aula foi, de modo que eu consiga de fato avaliar se vocês tiveram presentes na aula. Bom, em relação, então agora vamos já para Mimesis e para o Fedro, para o Platão. A primeira coisa que eu queria falar, né, eu tinha bolado essa pergunta, essa atividade antes lá da quarentena, antes de começar a quarentena, né? Enfim, naquele período que a gente achava que a quarentena ia demorar uma semana, para relacionar
esse trecho do Fedro com aquele trechinho do Aristóteles e do tradutor, né, que explica um pouco melhor o termo mimesis. E agora eu fui ler, né, e eu falei, nossa, eu fiz uma coisa muito difícil, muito complicada, né, e para iniciar o curso. E vocês saíram muito bem, tipo, muito bem mesmo. Eu falei, na hora que eu, né, fui agora retomando, quando eu fui reler, eu falei, coitados, né? Tipo, eles não têm nenhuma obrigação de se virar com essa atividade. Espera aí que o cachorro está atacando. Mas vocês foram realmente ótimos. Mas vocês foram realmente ótimos. Muitos comentários pertinentes, alguns comentários que tocaram pontos que eu não tinha pensado, ou de modos que eu não tinha ainda pensado. Enfim, comentários que de fato foram instigantes e me fizeram refletir sobre questões que eu não tinha parado para pensar. E outros que foram para caminhos que eu já tinha pensado, enfim, e que, enfim, de qualquer maneira, é extremamente, enfim, digno de mérito alguém que acabou de cair num curso aí de teoria e fazer uma relação tão boa aí, né? Não é um texto fácil, né, do Platão. Pela própria linguagem, né? A tradução que eu passei para vocês eu até acho que não é tão complicada, mas mesmo assim o modo como é organizado, né? Essa coisa do diálogo socrático, Sócrates fazendo aquela coisa de instigar a resposta do Fedro, né? Isso pode ser chatinho. E a outra coisa, né? Que é uma coisa também que eu peço desculpa para vocês, eu deveria ter na aula de terça. Teria sido interessante se eu tivesse dado uma introdução, né, para o texto, falado, porque vocês pegam o texto do meio. Eu acho que teve gente até que pegou o texto do começo, mas é meio que, mas ele é uma narrativa, né? O que está acontecendo aqui é uma narrativa. E embora faça sentido em si próprio esse discurso do Sócrates que vocês leram, ele tem uma razão de ser, né? O Sócrates fala todas essas coisas para o Fedro por um motivo. E eu queria começar justamente a aula por aí, e em vez de eu tinha pensado em começar falando da questão da mimesis, mas vamos seguir essa prática, então, de primeiro ir para o texto literário, nesse caso, texto filosófico, mas com uma pegada literária, e dali, dele, né, partir para a questão da mimesis, né? Então eu queria contar um pouquinho do próprio Fedro, né? Qual é o lance do Fedro, né? Bom, o Platão, vocês sabem, né? Esse filósofo aí do século V a.C., e um filósofo ateniense, né? Discípulo de Sócrates. O Sócrates é um de muitos filósofos dessa época, e como outros não deixou nada escrito. Já o Platão deixou mais de 20 diálogos, também temos acesso a cartas, enfim, foi um filósofo que de fato escreveu. Apesar de continuamente, tanto em carta quanto no final, inclusive, desse diálogo, ele fazer críticas à escrita, né? Para ele, a escrita é um modo muito paralisante de produzir conhecimento, de produzir reflexão. Enfim, não é vivo como o diálogo, como a conversa oral, por meio da qual a sabedoria de fato se constrói. O que é extremamente contraditório, considerando que ele produziu todos esses textos que chegaram até a gente. Bom, isso tudo posto, né? O que é, então, a maior parte dos escritos que chegaram, ou enfim, praticamente todos, tirando carta, né? Ele escreveu nesse formato de diálogo, né? São diálogos ficcionais, alguns talvez originários de conversas reais, mas isso não é relevante, né? Enfim, claro, o Sócrates é um personagem real, né? Mas ele de alguma maneira ficcionaliza o Sócrates, né? Como alguns alunos falaram no comentário, e ele coloca o Sócrates, enfim,
pesquisadores, né, acreditam que em muitos momentos ele coloca o Sócrates para falar alguma coisa que o próprio Platão queria dizer, né. Tem, enfim, tem relatos de outros autores da época dizendo que o Sócrates falou, ué, mas o Platão nesse diálogo, né, tem ele falando nas leis, eu acho, se não me engano, ou talvez no próprio Fedro, enfim, um outro autor falando do Sócrates, o Sócrates criticando, nossa, mas o Platão, né, esse menino colocou umas palavras na minha boca que eu não falei. Então a gente sabe que aqui não é um relato de um diálogo real, né, mas uma composição, pelo menos em certa medida, ficcional. Ou seja, né, para começar, em certa medida, a gente está diante de um produto mimético, né, a reprodução com algo a mais de um acontecimento real, né, se a gente pensar ali na definição do Aristóteles. Mas a gente chega nisso mais adiante. Então, como é que começa, né, esse diálogo do Fedro com o Sócrates? Geralmente, nos diálogos do Platão, ele começa dando, né, o contexto, onde essas pessoas se encontraram, e o que estava rolando, e por que eles começam a conversar sobre um assunto, né? Todos os diálogos tratam de algum ou de um ou mais assuntos, né? Nesse caso do Fedro, geralmente se fala que é sobre a beleza, mas não é só sobre a beleza e também sobre a retórica, né? Sobre a arte da palavra, sobre a linguagem, né? O que a gente diria contemporaneamente. Então, na verdade, ele começa com o Sócrates encontrando o Fedro, e o Fedro está completamente encantado com o discurso que ele acabou de ouvir, de um orador muito famoso, né, de um mestre da retórica, que é esse cara chamado Lísias, que fez um discurso sobre o amor, né? E nesse discurso sobre o amor, o Lísias diz que é melhor para um jovem se entregar aos amores de alguém que não esteja apaixonado por esse jovem, do que se entregar aos amores de alguém que esteja apaixonado. Porque qual é o argumento do Lísias, né? Se você se entregar aos amores de alguém que não está apaixonado, você sabe que essa pessoa nunca vai se desapaixonar. Ele já não estava apaixonado mesmo, então você não está nas mãos de um louco de amor que de repente pode não estar mais louco de amor e vai te dar um pé na bunda, né? Já o apaixonado, por mais que agora ele seja super devoto a você, amanhã ele pode ser devoto a uma outra pessoa e você vai ficar a ver navios, né? Esse é o argumento do Lísias, e ele escreve um discurso que supostamente, segundo Fedro, um discurso muito bem construído, etc. Bom, dentro disso, né, dentro dessa discussão, tem uma questão que é uma questão cultural aí da alta sociedade ateniense, que é essa prática, né, do amor homossexual, que é uma prática de fato cultural, né, desse momento aí, pela qual, né, enfim, né, era de fato uma prática, tá? Não era, a gente não está falando de um grupo ou de um autor, de um grupinho ou de um autor que era gay no meio de uma sociedade patriarcal heterossexual. Não, isso aqui era uma prática comum de homens mais velhos, homens já com posições, homens casados às vezes, né, casados com mulheres, com filhos, se apaixonarem, ou enfim, se tomarem para si, né, tomarem para si o cuidado de um rapaz mais jovem, muito mais jovem, né, pelo qual eles se apaixonavam, ou enfim. Ou não, né? Tem essas duas, justamente daí que vem o discurso do Lísias, né? É melhor um jovem se entregar aos afetos de um apaixonado ou de um não apaixonado. Mas, enfim, então era o Erastés, né? Era o homem mais velho que então se apaixonava por um rapaz. A gente não está falando de criança, tá? A gente pensa num adolescente. Um adolescente aí de 15 anos, já que parece um homem, 15, 16 anos, né? Já parece 15, 16, 17, sei lá. A coisa já parece um homem, já tem, né, o porte de um homem, enfim,
mas ainda é imberbe, né? Então é bem essa transição aí, né? A idade entre no meio da adolescência, né? Então, assim, e tinha todo um costume, né, envolvido aí, né? O, esse homem mais velho, ele pegava mal se ele se interessava por um rapaz que tivesse um jeito mais delicado, que não gostasse de esportes, que não gostasse de tomar sol. Não, tinha que gostar de um menino super esportista, musculoso, não musculoso forte, mas esportista, né, que fosse para ginástica, que gostasse de fazer esportes ao ar livre, que se dedicasse a atividades também do pensamento. E esse rapaz também tinha uma certa conduta esperada dele. Então, ele deveria saber bem a quem escolher, ele não deveria se entregar rapidamente aos afetos desse homem mais velho. E, além disso, tinha outras, enfim, outras regras sexuais, o que o outro não podia fazer, que eu, sinceramente, nem sei direito, né? E acho que, na verdade, existe toda uma polêmica e uma dúvida sobre quais são essas regras, porque a gente não tem escritos sobre isso. São muitas informações que a gente tem a partir de escritos que tocam tangencialmente esse tema, né? Que não dão informações detalhadas, ou desenhos em vasos, ou poemas, enfim. Então, é disso que a gente está tratando aqui, né? Todas essas pessoas envolvidas não têm nenhum problema com essa prática homossexual. A grande dúvida aqui, né, o grande objeto que está em questão aqui, é se é melhor um menino se quer dizer, a dúvida da primeira questão aqui, né, do discurso do Ulisses, né? Se é melhor um menino se entregar aos afetos de um homem apaixonado, de um homem mais velho apaixonado, né? O menino era chamado Herômenos e o homem mais velho era Erastes, né? Se o Herômenos devia se entregar a um Erastes apaixonado ou um Erastes não apaixonado. E Ulisses argumenta, né, como eu disse, em prol do não apaixonado, porque o não apaixonado jamais vai se desapaixonar. Enfim, o Fedro encontra o Sócrates e fala, nossa, que discurso lindo, sabe? E o Sócrates já começa super irônico, né? O Sócrates a gente sabe, né? Não precisa adentrar esse discurso, que tem um desprezo total pelos sofistas, né, e pela retórica, por essa retórica vazia. Porque o Sócrates e o Platão são esses filósofos que buscam a verdade, né, a beleza e a verdade, o bom e o verdadeiro. Né? O bom e o verdadeiro e o belo para o Platão e para o Sócrates são basicamente a mesma coisa. Né? É isso que a gente deve procurar. E a retórica, né, os sofistas, que são esses oradores, né, esses pensadores que se valem muito da retórica, eles estão muito mais preocupados em persuadir, né, em convencer por meio da linguagem, do que propriamente de convencer alguém da verdade, ou de chegar à verdade, né, por meio da conversa. Então ele já começa a ouvir, né, o discurso, já é irônico, né, com o Fedro. E o Fedro todo o tempo sabe que o Sócrates está sendo irônico, né? Fala, você está me provocando, né, cara? Mas mesmo assim ele termina, né, e fala, não, eu não tenho nada para dizer aqui, né? O que mais que eu posso dizer diante desse discurso? Mas aí depois ele começa a falar, olha, mas necessariamente ele é meio sem pé nem cabeça, ele fala 4 vezes a mesma coisa e tal. E aí o Fedro fala, mas então faz aí alguma coisa melhor, né? Aí o Sócrates fala, tá, beleza, né? Eu vou então tentar vou falar a mesma coisa de uma maneira que eu acho que é melhor. E aí ele faz um discurso, que é o primeiro discurso dele, fazendo todo um elogio do Erastes não apaixonado, ou seja, ele fala a mesma coisa que o Ulisses, tenta fazer um discurso defendendo, né, que o jovem se entregue, né, aos afetos de um homem mais velho não apaixonado, né, que não está tomado pela loucura. E o discurso vai todo
nessa toada, né, por meio dessa argumentação da loucura. Eu não quero entregar alguém que esteja louco, né, tomado de desejo, tomado de paixão, né, porque alguém que está tomado de paixão quer que o objeto da paixão seja só dele, vai proibir que ele veja os outros, não vai querer que ele veja a família, não vai querer que ele veja os outros, não vai querer que ele evolua intelectualmente, não vai querer que ele fique mais bonito, vai querer que ele seja cada vez mais dele, enfim, que ele seja só o objeto de prazer, né? Que ele vai, inclusive ele começa a fazer uma coisa que depois ele vai desconstruir no outro discurso, que é falar assim, o não apaixonado, desculpa, o apaixonado, ele não está interessado na beleza do amado, ele está interessado só no prazer, né? Então, ele nem quer que o amado seja bonito, ele quer que o amado seja só um objeto de prazer, então o amado vai ficando cada vez mais feio também. Enfim, então ele termina o discurso e o Fedro fala, nossa, realmente, né, você fez isso de uma maneira muito melhor, me convenceu, blá blá blá. E aí o Sócrates fala, cara, tipo, você não está entendendo nada, você não está vendo. E durante esse discurso, o Sócrates fica o tempo inteiro falando, nossa, né, você vê que eu estou falando até em versos, né, eu estou tão empolgado, né, que eu estou falando até em versos, eu estou falando você vê que eu estou falando até em ditirambos, né, essa métrica usada em poesia lírica, né, eu estou falando até em ditirambos, eu estou quase falando em versos épicos e tal, e, e enfim, soa sempre meio irônico, porque o Sócrates não fala assim, né, geralmente. E aí, no final, ele fala, nossa, estou tomado, né, pelas musas e tal. E aí, no final, ele fala, o Fedro está lá, né, encantado, e o Sócrates fala, cara, não, assim, tá tudo errado, né? Eu acabei de cometer, na verdade, os cristãos chamariam de pecado, mas uma grande infração aí, né, aos deuses. Você não concorda comigo que Eros é um deus, né, filho de Afrodite, que são eles que são, né, os responsáveis pelo desejo e pelo amor, né? Como que eu posso falar mal deles, né? se eu, se eu continuar, se eu não me arrepender, né, se eu não pedir desculpas, eu tô lascado, né? Eu vou acabar, eles vão acabar se vingando de mim. Eu acabei de fazer um discurso absolutamente absurdo. Estou negando aqui, estou dizendo que deuses são maus e todos os deuses são bons, né? E ele fala, não, eu vou ter que fazer um discurso, como é que se fala? Desmentindo tudo o que eu acabei de falar, porque senão eu vou ser objeto de vingança aí de Afrodite. E Afrodite é uma deusa que quando ela quer se vingar, Eros também, né? A galera tá lascada, assim, a Afrodite é barra pesada. Então, e aí ele fala, não, agora eu vou fazer um outro discurso falando a verdade sobre o amor, né? O amor é digno de elogio, eu vou falar o que é, né? O que é o amor e por que é muito mais interessante para um jovem, né, se entregar então aos amores de um homem, ou se entregar aos afetos, né, de um homem mais velho que esteja de fato apaixonado, né? E aí ele começa então o segundo discurso começa justamente criticando, né, a retórica vazia de um orador como Ulisses, falando, olha, não adianta nada eu fazer um discurso bonito, né, para convencer você de alguma coisa se eu não estiver te convencendo de algo, se a gente não souber do que a gente está falando. Então a primeira coisa que eu tenho que falar, antes de eu te convencer que é melhor você se apaixonar, você se entregar a alguém apaixonado, né, alguém que te ame, né, a gente precisa decidir aqui o que é o amor. Então ele começa a fazer um discurso sobre o que é o amor, né? E aí nesse discurso ele vai atravessar, né, em vários momentos a questão da poesia e da mimesis, né, dessa vai tocar quase com conteúdo e também vai produzir aí uma mimesis. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou recomeçar aqui, retomar esse assunto no próximo vídeo.